Em nossa última análise, a Rural Business correu o mundo para te mostrar os riscos que o abastecimento mundial terá que encarar se os preços do trigo continuarem caindo, sem que haja estoques para garantir qualquer aumento de consumo. E hoje vamos falar de Brasil. E não há como avaliar o que é esperado para este país sem falar do Rio Grande do Sul e dos graves problemas de clima enfrentados por este estado. Segundo o último levantamento de campo do governo local, apresentado pela Emater, o tempo seco e temperaturas elevadas para a estação impulsionaram os trabalhos de semeadura no Rio Grande do Sul, com os produtores varando noite para garantir forte avanço nos trabalhos. Contudo, tais condições climáticas, associadas a ventos moderados, reduziram drasticamente a umidade na superfície do solo em áreas sem cobertura vegetal, dificultando a uniformidade na deposição das sementes e, consequentemente, condicionando a uma semeadura irregular em profundidades distintas. A partir de 13 de junho, os produtores foram forçados a reduzir o ritmo dos trabalhos ou até mesmo interromper a semeadura para aprimorar o plantio. A ocorrência de chuvas a partir do dia 15 facilitou o processo de emergência das lavouras recém-semeadas. Só que tal realidade também não foi uniforme. Em algumas regiões, chuvas fortes provocaram danos por erosão em lavouras recém-plantadas. Em outras, foram de fraca intensidade e pouco uniforme. Ou seja, uma perfeita miscelânea que ninguém sabe ao certo no que vai dar. Diz a Emater que o estado do Rio Grande do Sul cultivou 1.510.000 hectares com trigo em 2023 e que a tendência é de leve queda agora para 2024, o que será confirmado em um levantamento de intenção de plantio que está sendo realizado. Já a Conab diz que mais de 40% de toda a área de trigo do Brasil estará concentrada no Rio Grande do Sul este ano, como revela este estudo gráfico exclusivo que a Rural Business vai te mostrar. A expectativa é que 3.080.000 hectares de área fértil do Brasil sejam destinados ao trigo na nova temporada. E só o Rio Grande do Sul deve ser responsável por 44% deste total, como revela a cor amarela no gráfico, semeando algo próximo a 1.340.000 hectares. Um pouco atrás, surge o Paraná, outro expoente produtor de trigo do Brasil, que deve ficar com 37% do bolo, destinando 1.140.000 hectares para o trigo. O restante, cerca de 600.000 hectares, devem ser cultivados em 6 estados mais o Distrito Federal, sendo eles por ordem de grandeza: Minas Gerais, Santa Catarina, São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul e Bahia. A expectativa, veja acompanhando o gráfico, é de aumento de 12% na produção de trigo 2024-25, que passaria de 9 milhões de toneladas, segundo o maior resultado da história. Correndo os olhos pela linha, é possível ver que este patamar confirma tremendo aumento de 76% para a produção de trigo do Brasil no prazo de apenas 5 anos. 76%, meu amigo. Lá na temporada de 2019, deixavam os campos pouco mais de 5 milhões de toneladas do cereal. E aqui a Rural Business quer chamar sua atenção para um pequeno detalhe que tentam esconder de você que opera na ponta de produção a todo custo. Se o Brasil consegue produzir hoje 76% mais trigo do que conseguiu 5 anos atrás, e o consumo está sempre em queda, como não cansam de dizer na mídia comercial gratuita por aí, então é óbvio que está sobrando trigo no Brasil. Ou, no mínimo, temos hoje um tremendo recuo de importação em níveis muito semelhantes. Certo? Não, meu amigo, errado. A expectativa é que ao longo do mesmo intervalo de 5 anos, em que a produção de trigo do Brasil cresceu nada menos que 76%, a indústria brasileira consiga reduzir em apenas 10% a sua importação de trigo. 10%. A previsão, pode ver acompanhando o gráfico, é que mesmo com o aumento da produção, seja necessário trazer 6 milhões de toneladas de trigo do exterior, o que, fazendo as contas, equivale a apenas 680.000 toneladas menos que o comprado 5 anos antes. E sabe por que isso está acontecendo? A Rural Business vai te dizer. Olá, desculpe atrapalhar seu vídeo, mas se o que está assistindo agora está te ajudando de alguma forma, passe a ter acesso diário às nossas famosas análises de mercado exclusivas para assinantes. Se você opera com trigo, eu garanto que seu nível de observação do mercado vai melhorar.
Você vai aumentar e muito a capacidade de prever os movimentos do mercado em que atua. E isso, é claro, vai te levar a faturar mais. Afinal, você sabe que a informação profissional aqui da Rural Business é poder. E este poder gera lucro aí no seu bolso. Melhore suas vendas agora. Assim que acabar de assistir este vídeo, faça uma assinatura da Rural Business e passe, você também, a ver o amanhã do agronegócio global hoje. E sabe por que isso está acontecendo? A Rural Business vai te dizer. Primeiro, pelo aumento quase que constante do consumo interno. Reza a lenda, e logo vamos explicar por que falamos isso, que houve uma pequena queda de consumo 4 anos atrás. Mas desde então a demanda por trigo não para de crescer dentro do Brasil. A expectativa é que a população brasileira praticamente repita o recorde de consumo da safra anterior e demande quase 12,5 milhões de toneladas de trigo num único ano, como destacado à direita no gráfico. Apenas para que tenha conhecimento, só existem 9 países em todo o mundo que consomem mais trigo que o Brasil, além da União Europeia. E são eles: China, Índia, Rússia, Paquistão, os Estados Unidos, o Egito, a Turquia, Irã e Reino Unido. Nenhum mais. Então, sim, somos um gigante consumidor. E por isso este mercado do trigo é tão manipulado. É tiroteio para todos os lados, com a indústria e governo fazendo de tudo para não mostrar a realidade dos fatos. E por isso a Rural Business falou em reza a lenda ao falar em queda de consumo de trigo no Brasil, como indicado pela Conab. Se quer saber, não acreditamos nela. Para nós, é tudo maquiagem, uma simples adequação da demanda ao tamanho da oferta, usando a indústria da comunicação para maquiar os fatos. E talvez enxergue isso analisando mais uma informação que a Rural Business tem para te passar. Está vendo este gráfico? Pois então, ele confirma que mesmo aumentando em 76% a produção em 5 anos e mantendo importação em níveis elevados, o Brasil está próximo de ver seus estoques de trigo desabarem para o segundo menor volume em 25 anos. Isso mesmo que você ouviu. Segundo a Conab, podem sobrar apenas 670 mil toneladas de trigo nos armazéns ao final da nova safra, o que significa 70% menos trigo que 5 anos atrás. E o segundo menor volume já previsto desde a virada do século, safra de 2000 e 2001. Todo este cereal, saiba você, garante nosso consumo interno por apenas 19 dias e confirma uma das mais agressivas crises de abastecimento de toda a história, só atrás mesmo da última safra. Aliás, fica até difícil acreditar que vivemos uma tremenda escassez de trigo na safra que passou, pois com exceção da Rural Business, ninguém mostrou nada por aí. A ordem foi massacrar o mercado produtor com conversa fiada e muita manipulação, ajudando a indústria a atravessar a maior crise da sua história sem sentir nada no bolso. É a lei do mais forte, meu amigo, que só será mudada quando a grande maioria dos produtores de trigo deste país fizerem como você, buscarem informação profissional, como esta apresentada pela Rural Business, a fim de conhecer o ontem, avaliar hoje com malícia e se antecipar ao amanhã, não permitindo que o mercado comprador dê as cartas nesse jogo. Avante mercado do trigo deste imenso Brasil. Só com informação profissional é que vamos sobreviver.